Hoje, primeiro domingo do mês, é o nosso culto de ceia, e todo primeiro domingo do mês nós ceiamos ao Senhor. E a gente queria dizer aos irmãos que, aos poucos, nós estamos retomando as nossas atividades, né? Ficamos aí um bom tempo quarentenados, fazendo o trabalho parcial, né? Híbrido. Vamos continuar assim, né, fazendo online e o presencial, mas o fato é que a gente já está retomamos aqui com as nossas crianças. Então, se quiser já mandar as crianças vir, né, você que está aí nos assistindo, às vezes você não estava vindo ao culto porque não tinha com quem deixar as crianças, pode trazê-las, está tendo culto para elas lá também. Quarta-feira nós temos aqui culto de oração. O horário vai ser o mesmo, pastor? Das 5 às 6 ou das 6 às 7? Das 6 às 7. Então, quarta-feira, 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, nós temos oração aqui. O pastor Lino está cuidando disto. E se você quiser passar por aqui antes de ir para o trabalho, orar alguns minutos, isso é muito importante. Amém? Quem não puder vir e quiser se posicionar em casa, nesse horário para orar também, é muito bem-vindo orar conosco. E os GRs, nós também já estamos retomando, né, o nosso, que acontece toda quinta-feira, lá na casa da Elô, do Ricardo. O nosso lá é às 20h30. O que é GR? É o nosso grupo de relacionamento, é onde a gente marca um dia para tirar o atraso, irmão. Na casa da Elô, é igual casa da avó, tudo pode. É uma bênção, eu fico contando os dias para chegar a quinta-feira. Não é só eu não, viu? A Mari, que está lá no fundo, fica contando os dias, né? Hoje, porque lá é muito gostoso, muito bom. Então, nós estamos retomando. Se você quiser participar do nosso, está sendo convidado já. Ah, pastor, mas eu não estou indo em lugar nenhum, GR nenhum, vamos lá no nosso, que vai ser bênção. Amém? Se ninguém te convidou, eu te convido, vem no meu, vem no nosso, que é uma grande bênção. E lá cabe, viu? Fica tranquilo que lá a gente detetiza tudo com o Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Na casa do irmão Roberto, o irmão Roberto já se posicionou, glória a Deus. Lá no irmão Roberto já retomou o presencial também, né, irmão Roberto? Glória a Deus. E o nosso CEPAL, que é o nosso curso de fundamentos aqui da igreja, nossa escola bíblica, nós fazemos todas as segundas-feiras, está sendo online. Quem quiser participar, é só dar o contato, que a gente manda o link, né? Pastor Arlete, os professores mandam o link, e a gente se reúne numa sala online, e a gente está já estudando uma maneira de trazer para fazer presencial também, né, pastor Arlete? Logo, logo a gente anuncia aí para os irmãos. Amém? Então, são esses os recados. Tem um recado aqui também para eu sortear o pão. É esse pão. Primeiro veio uma informação assim no meu ouvido, pastor, dá o pão para quem o senhor quiser, porque não distribuir o número. Aí, na hora, né, o espírito humano já falou, é seu. Aí passou 5 minutos, veio alguém com outra voz, uma voz mais doce, assim, acho que essa era do Espírito Santo mesmo, falou, ó, tem números, viu? E nós vamos sortear, vamos? Dá para sortear? Dá? Oh, deveria ser para você, né, Isa, que fez aniversário essa semana. Deus te abençoe, lindona. Sorteia aí, para ver. Qual que é o meu? Peraí. Qual que é o meu número que eu não recebi? Aonde? Olha, irmão, vou pedir CPI desse pão aí, desse sorteio, hein? Achei não. Não vai sortear enquanto não achar meu número agora. Essa igreja é bagunçada, os caras param o culto para sortear o pão. Não, irmão, ó. Ô filho, ó. Sorteia aí, irmã, para ver. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos tomar café na sua casa mais tarde, tá? Glória a Deus. Amém? Nosso amigo que está ali, seja bem-vindo, viu, querido? Deus abençoe o senhor, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. É uma bagunça, né, irmão? O cara para o culto para sortear o pão, come a uva. Eita, pastor Floriano, você precisa arrumar essa igreja de novo, hein? Capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ler o versículo de número 12. A minha versão aqui está na NVT. Diz assim: e perdoa as nossas dívidas. Em algumas outras versões está: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que cometeram pecado contra nós. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse versículo está dentro da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, Jesus, ele ensina os seus discípulos acerca de como eles devem orar, como devem ser, ou como deveria ser a oração. E no meio desta oração, no meio deste ensinamento, Jesus fala sobre o perdão. Diga comigo, perdão. Não, melhor isso, diga perdão. E ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabia que se você não libera perdão, você também retém o perdão sobre a sua vida? Você sabia que se você não tem uma atitude de perdoar alguém que cometer algum dano contra você, você também impossibilita que o perdão ele seja liberado sobre você? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, baseado na história de Jacó. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 28. Jacó, queridos, todos nós conhecemos muito bem essa história. Jacó era um dos filhos de Isaac. E desde o seu nascimento, Jacó já tem algo diferente na sua vida, porque Jacó nasce com seu irmão Esaú. Eles nasceram juntos, gêmeos. E a história conta que, quando esses irmãos nascem, Jacó vem segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Imagina a parteira, né? Olhando aquilo, como isso? Hoje a gente fica, né, Fê? As crianças nascem, antigamente as crianças nasciam, demoravam uns 15, 20 dias para abrir o olho, né? Hoje as crianças já nascem. Eu vejo lá meu neto, meu Deus, meu neto. É impressionante. O cara já nasceu de olho aberto, meu. Eu fiquei impressionado, tiraram a foto lá na hora do parto, né? E eu olhei e falei, pô, o cara já nasceu com o olho aberto, mano. Imagine o cara já nascendo, segurando no calcanhar do irmão. Assim foi o nascimento de Jacó. Pastor Leandro, você conhece muito bem essa história. Jacó, ao longo da sua caminhada, do seu crescimento, percebe-se que a sua mãe, ela tem um carinho, um zelo diferente pela vida dele. Tanto é que a mãe de Jacó, ela o mima, ela o estima até mais do que o próprio Esaú. Só que tanto Jacó como Esaú são filhos de um homem que está debaixo de uma grande bênção, que é a bênção de Abraão. Sobre Jacó e sobre Esaú, já tinha uma bênção de que seriam homens de Deus, homens abençoados por Deus, homens que daria sequência na criação, no crescimento, na multiplicação das pessoas na terra. Mas a história conta que Jacó, talvez por
por ter esse zelo expressivo da sua mãe, ou talvez por um desvio de conduta no percurso, Jacó começou a ser um menino a querer levar vantagem em todas as coisas. E vira e mexe, Jacó estava sempre à espreita, tentando tirar alguma vantagem em cada oportunidade que lhe aparecia. Só que chegou uma certa feita que o seu pai, Isaque, já está bem velho. Então acredito que tanto Jacó como Esaú são homens agora, jovens, maduros, adultos. E Isaque, já percebendo que vai partir, vai morrer, Isaque quer fazer a mesma coisa que Abraão fizera com os seus filhos, abençoar os seus filhos. Então, Isaque pede para os dois para que façam um sacrifício, para que façam uma oferta, e traga essa oferta diante dele. Só que, uma coisa interessante é que, deixa eu arrumar isso aqui, irmão, eu fui lá na oferta de Abraão e Isaque, errei, perdão. Na verdade, Isaque pede a Esaú para comer um guisado, para comer uma comida saborosa que Esaú sabia fazer muito bem. Porque Isaque até então entendia que como Esaú nascera primeiro, a bênção do primeiro filho estaria sobre ele. Porque a Bíblia sempre fala de continuidade geracional, e a Bíblia sempre deixa claro que, para o povo hebreu, o primogênito sempre levava a bênção, e ele seria o responsável pelos seus irmãos. Só que olha que coisa interessante. Quando Isaque faz esse pedido a Esaú, a mãe de Jacó ouve e rapidamente trama com Jacó para que esta bênção seja tomada, tirada e transferida a Jacó. E aí, irmãos, você conhece a história? Enquanto Esaú está indo lá preparar o guisado para trazer ao seu pai, a mãe de Jacó se antecipa e faz aquilo, e faz com que Jacó se passe por Esaú e receba a bênção na frente de Esaú. Lembram disso? Aquilo deixa Esaú enfurecido. Um espírito de fúria toma conta daquele homem e fala: eu vou matar o meu irmão. Isso faz com que a mãe de Jacó fala para ele: olha, vai embora, pega suas coisas, vai embora, porque senão Esaú vai te matar, senão Esaú vai te matar. E o fato é que Jacó viaja para uma outra terra. E vai morar em uma outra terra. Lá nessa outra terra, Jacó encontra-se com Labão. E enquanto ele encontra-se com Labão, a Bíblia nos diz que Jacó agora começa a experimentar o poder do perdão. Por quê? Porque quando Jacó sai, ele deixa Esaú enfurecido. E quando ele chega em Labão, Labão começa a tratá-lo a mesma forma que ele fez com o seu irmão Esaú. Labão começa a enganá-lo. E Jacó começa a experimentar a dor de ser enganado, a dor de ser ludibriado. Só que chega um determinado momento que Jacó, Samuca, ele toma uma decisão. Ele fala: poxa, para eu sair debaixo desta maldição, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso voltar e reconciliar-se com o meu irmão. Eu preciso voltar e pedir perdão para o meu irmão. Diga perdão. Como diz aqui em Mateus no capítulo 6, se você não perdoar, você não será perdoado. Uma das coisas mais gloriosas que eu entendo na Bíblia Sagrada, lógico que a gente sabe que Jesus entregou-se por nós, Jesus derramou o seu sangue por nós, e Jesus edificou uma igreja, mas uma das características, uma das coisas mais poderosas que Jesus fez por mim, fez por você, sabe o que foi? Te perdoar. Nos perdoar. Quando nós lemos a história, Jesus no Gólgota, os seus algozes o maltratando, chicoteando, né? Eu não sei em você, não vem uma ira? Você fala: que miserável, como é que poderiam fazer isso com Jesus? Quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo?
A gente olha aquilo ali, a gente fica inquieto. Como é que, né? Teve um momento, irmão, na minha vida, eu vou confessar para os irmãos, quando falava de italiano, cidadão romano, irmão, eu queria matar. Que feliz, mano, mataram o meu Cristo, né? Sabe quando você não discerne as coisas do alto, né? É assim que você pensa, né? Não entendendo o plano, o projeto de Deus. Mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus perdoou os seus algozes. Olha o que Jesus diz enquanto está no ato lá do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Cristo, aquele que foi crucificado, chicoteado, o Filho de Deus, ele diz: perdoa-lhes o que fazes, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles estão cegos, perdoa-lhes. Então eu entendo que uma das maiores virtudes de uma igreja cristã, uma igreja genuinamente cristã, uma das maiores virtudes é o perdão. Não adianta a igreja dizer que ama, se ela não perdoa. O perdão, ele está atrelado a uma igreja que tem amor. Jesus, a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo. E qual foi a resposta do amor? Perdoar os nossos pecados. Aleluia. Então, uma das maiores virtudes da igreja é o perdão. Olha que eu estou dizendo uma das maiores, não é a única, mas é uma das maiores. Então, deixa eu dizer algo para você. Se uma das maiores virtudes da igreja é o perdão, então eu acredito que quando a igreja entende que precisa perdoar, a igreja então ela começa a receber o perdão do alto. Aleluia. Glória a Deus. Você acredita, irmãos, no que eu vou te dizer? Tem muita gente na igreja, como igreja, membro de igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, que não avança, que não caminha, que não rompe, porque ainda está presa no pecado da falta do perdão. Porque a falta do perdão torna-se um pecado na vida daquele que já aceitou a Jesus. Se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o que eu fiz? Eu disse para Jesus: Jesus, eu entendi o seu sacrifício, eu entendi que eu era um miserável, eu entendi que eu era pobre, cego e nu, eu entendi que eu mentia, eu entendi que eu roubava, eu entendi que eu me prostituía, eu entendi que eu mentia, eu entendi que eu blasfemava contra ti, eu entendi que mesmo diante de tudo isso, o Senhor me amou e me perdoou. Então, se eu entendi isso, eu preciso praticar isto. Nessa manhã, eu creio que deva ter alguém entre nós que precisa liberar perdão. Precisa permitir que o Espírito Santo entre na sua vida, porque o papel, o propósito de Deus para você, o propósito de Deus para mim, é que nós cresçamos, é que nós rompamos, é que nós possuímos, é que nós conquistamos. Enquanto Jacó não tomou uma decisão de voltar e se reconciliar com o seu irmão, a vida de Jacó foi miserável. Ele tinha as bênçãos lá, as ovelhas dele cresciam mais, é verdade, o rebanho dele crescia mais, é verdade, mas o seu coração estava preso, ele não avançava nas suas emoções, constantemente ele estava se perguntando, constantemente ele estava sofrendo. E por que isso? Porque ele estava preso numa questão que precisava ser resolvida. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que para liberar o perdão, para pedir perdão, eu preciso tomar uma decisão. Diga, decisão. Amém? Não adianta, queridos, ficarmos: Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, um dia eu vou sentir, eu não estou sentindo no meu coração. Um dia vai acontecer. Ei, não espere as pessoas morrerem para você sentir. Não espere as pessoas mudarem do seu país para você sentir. Perdão é uma decisão. Você precisa tomar a decisão para romper, para avançar. Quando Jacó toma a decisão de voltar e encontrar-se com Esaú,
A vida dele mudou, irmão. Só você ler a história. Jacó fez um poço que até hoje em Israel toma-se água dele. E a gente está falando de milhares de anos atrás. Perdão é uma decisão. Aleluia. Glória a Deus. Perdoar é uma decisão. Deixa eu dizer para você, nem sempre quem perdoa tem razão. Irmão, nem sempre, né, quem perdoa tem a razão. Mas quem de fato decide perdoar é porque entendeu o Evangelho de Cristo. Eu não vou perdoar não, foi ele que falou mal de mim. Eu não vou perdoar não, foi ele que me maltratou. Imagine se Jesus tomasse essa decisão lá no Gólgota. Eu não vou perdoar não. São eles que estão né, eu vim aqui, preguei o Evangelho, eu vim aqui, curei, eu vim aqui, mostrei o reino. Eu não vou perdoar ninguém não. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dá um pouquinho de retorno para mim, por favor, Tom. Aleluia. Então, quem decide perdoar é quem entende o Evangelho. Aleluia. E deixa eu dizer algo para você. Por que você precisa perdoar, João? Sabe por quê, irmão? Porque se você não toma essa decisão, um dia ela vai bater na sua porta. Quem não toma uma decisão de resolver as questões, um dia ela vai bater na sua porta. Então eu preciso tomar uma decisão e perdoar. Lógico, queridos, que não é tarefa fácil perdoar os nossos algozes. Não é tarefa fácil perdoar aqueles que nos caluniam. Não é tarefa fácil perdoar os abusadores. Não é tarefa fácil perdoar aqueles que roubam. Não é tarefa fácil perdoar aqueles que matam. Mas deixa eu dizer algo para você. Perdoar não é um sentimento, não é uma emoção. Perdoar é um mandamento da parte de Deus. Eu não perdoo porque eu sinto, eu não perdoo porque eu vou sentir, eu não perdoo porque eu sou bonzinho, eu perdoo porque eu entendi o Evangelho de Jesus. Você está aí comigo? Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, enquanto você não tomar esta decisão, a sua vida vai caminhar como está. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas poderosas para a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A falta de perdão nos trava, nos impede. Agora, perdão também é uma atitude. Eu tenho que ter uma atitude para perdoar. A Bíblia diz que Jacó tomou uma decisão, eu vou voltar. E ele pega tudo que tem, e ele volta. Mas quando ele volta, ele vê que está vindo uma grande multidão na sua direção. E quem é essa multidão? É o seu próprio irmão que percebe que Jacó está vindo, e ele vem junto a um monte de homens para trucidar Jacó, porque quando Jacó saiu mal na fita. Então Esaú está indo contra ele, e Jacó está vindo. Só que Jacó, de forma muito inteligente, ele se retira para um lugar e diz, eu vou tomar uma atitude, eu não posso retroceder. Porque às vezes quando nós tomamos a decisão, vem uma série de coisas para nos roubar a bênção do perdão. Só que nesse momento você precisa ter uma atitude, eu decidi, então agora eu vou agir. E de que maneira eu tenho que agir? Que atitude que eu preciso tomar? Eu preciso me encontrar com aquele que eu cometi algum dano. Eu preciso me encontrar, eu preciso me resolver. E a história nos conta que quando Jacó se separa para um determinado lugar, ali ele tem uma experiência com Deus. Olha que coisa interessante. Decisão, atitude, a decisão e a atitude, antes de ser consumada, já tem a presença de Deus. Aleluia. Você está aí comigo? Só o fato de eu tomar uma decisão hoje, e de tomar uma atitude, ir na direção de perdoar e liberar perdão, já tem a aprovação de Deus, já tem a bênção de Deus. Deus visita Jacó, Deus fala com Jacó, Deus se move através de Jacó. Eu acredito que naquele momento, Deus fala para Jacó, Jacó, você está perdoado. Aleluia, você está perdoado.
A Bíblia diz que Jacó luta com Deus, Jacó se esforça com Deus. Eu fico imaginando, né, os sentimentos de Jacó. Eu não vou não, eu não quero não, eu vou seguir a minha vida, eu vou para outro caminho. Chega do é preciso resolver para Deus operar. Deus não vai operar em gente cheio de melindre, precisando perdoar e precisando liberar perdão. A sua vida só vai começar a avançar a partir do momento que você entender o Evangelho de Cristo. Jesus nos salvou, nos comprou com seu grande amor, aleluia, mas dentro disso estava o seu perdão. Então por que é que nós somos chamados de igreja? Porque nós somos filhos de Deus, porque nós entendemos o sacrifício de Cristo Jesus, e se entendemos o sacrifício de Jesus por nós, então eu preciso praticar isto. Está cheio de crente ranzizo por aí, meus irmãos. Está cheio de cristão por aí brigado com outros. Está cheio de gente falando que é crente, que serve a Jesus, que prega, fala em línguas, mas está de mal, está receoso, está embargado, está com um negócio ruim dentro. Ei, se o Espírito Santo opera em você, que história de negócio ruim dentro? Então, nesse domingo, Deus espera de você uma decisão. Deus espera de você uma atitude. Jacó preparou, viu, querida, a sua família para o dia do perdão. Amém? Jacó, ele preparou a sua família para o dia do perdão. A Bíblia diz que quando ele se encontra com Esaú, o fato dele ter tomado uma decisão, o fato dele ter tomado uma atitude, moveu o coração de Deus em seu favor. Que quando Esaú chega diante dele, Esaú já está quebrantado. Aquele homem que outrora estava vindo para acabar com ele, por conta das suas mazelas, aquele homem no meio do caminho também recebeu o perdão de Deus, por causa da atitude do seu irmão, por causa da decisão do seu irmão. Quanto mais você nutre a falta de perdão dentro de você em detrimento de alguém, e você fica ali na expectativa de que aquele alguém se conscientize e venha pedir perdão para você, isso nunca vai acontecer. Você só vai passando o tempo, e você vai ficando escravo, cada vez mais escravo dessa decisão não tomada. Mas a partir do momento em que você decide e toma uma atitude, o próprio Deus trata com aquela pessoa e ela também te procura para se reconciliar. Você está aí comigo? Palavra ruim, né, irmão? Palavra difícil. Porque só quem sabe que foi ferido, só quem foi ferido sabe como é difícil liberar perdão. Sim ou não? Só quem já tomou na tarraqueta, quem tomou um calote, quem tomou um rodo, quem foi decepcionado, quem foi magoado, quem foi ferido, sabe. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você não perdoar, você também não será perdoado. É a Bíblia. Eu preciso perdoar. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude. Aleluia. Às vezes, queridos, nós, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude, a gente, como seres humanos, falhos que somos, a gente fica fazendo conta, a gente fica já imaginando o cenário. Esse irmão aqui, esse pilantra, pediu dinheiro emprestado para mim, disse que ia me pagar, já passaram anos, ele não me paga, e eu vejo que ele faz tantos outros compromissos e me esquece. E a gente fica olhando, né, e fala, poxa, se eu perdoar ele, é provável que amanhã eu vou ter que emprestar dinheiro para ele de novo. Mas deixa eu dizer algo para você, perdão não é amnésia, viu, meu irmão? O perdão inteligente, o perdão de Deus, ele não te obriga a caminhar com ninguém, mas ele te instrui a liberar este alguém.
que Deus não quer da sua igreja é que ela continue uma igreja que tem um grande tesouro dentro de si, caminhando como um mendigo na terra, pobre de espírito, pobre da presença de Deus. Deus não quer isso para a sua igreja. Deus quer uma igreja triunfante. Deus quer uma igreja, exatamente como nós cantamos aqui na primeira canção, de guerreiros que marcham, que caminham, que avançam, na certeza da sua salvação, na certeza dos objetivos a serem conquistados, dos territórios a serem tomados. Aleluia. Deixa eu perguntar para você, talvez entre nós tenha aquele que já foi traído, tenha aquele que já foi abandonado. Mas nós sabemos também que tem aquele que nunca foi traído e nunca foi abandonado. E para você que nunca foi traído e nunca foi abandonado, a pergunta é: o que você faria se você fosse? O que você faria se fosse traído? O que você faria se fosse abandonado? Daria de ombros, como a maioria faz? Ou você procuraria rever os seus conceitos? Ficaria chateado, angustiado? Sairia da igreja? Fugiria do convívio dos irmãos? O que você faria? Qual atitude, qual seria a sua decisão diante disto? Mas antes que você tome uma atitude, uma decisão, se algum dia, em algum momento, você se sentir abandonado, ferido, traído, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O que nós fizemos para Ele, para que Ele pudesse fazer tudo o que Ele fez por nós? O que nós fizemos em favor de Jesus, para que Ele se entregasse em nosso favor? Qual foi o bom motivo que nós demos para Jesus, para que Ele perdoasse os nossos pecados? Então, antes de qualquer atitude e decisão contra aquele que me oprime, aquele que de algum motivo causa um dano contra mim, eu preciso olhar para Jesus. E toda decisão, toda atitude a ser tomada, precisa ser feita olhando para Jesus. Você está aí comigo? Porque, como seres humanos, nós somos falhos, nós erramos, e por mais que tentamos ser fiéis, honestos, corretos, íntegros, em algum momento nós falhamos uns com os outros. Então o meu coração, os meus olhos precisam estar em Jesus, para que quando alguém falhar contra mim, eu possa olhar como Jesus e deixar ele livre, para que ele sinta-se perdoado, amado. Ou talvez alguém que me feriu, alguém que me chateou, eu preciso olhar para Jesus, para que eu também libere este perdão. Ou para que eu receba também este perdão. Eu não ia compartilhar essa palavra hoje, queridos. Era outra palavra que eu ia compartilhar com os irmãos. Mas eu creio que se Deus está nos permitindo ouvir isto, é porque Ele quer te curar. E a exemplo de Jacó, Ele quer fazer você prosperar. A Bíblia diz que depois que Jacó tem um encontro com o seu irmão, uma atmosfera de perdão é liberada. Eles se reconciliam. Jacó pede perdão. Esaú também pede perdão. A partir de então, Jacó começa a desbravar, destravado, uma chave, a mente que outrora estava escravizada pela falta do perdão, agora é liberada.
E Jacó começa a conquistar, a prosperar. Jacó começa a viver os seus melhores dias. Tanto é que a Bíblia diz que Jacó agora não é mais Jacó, deixa de ser Jacó. Agora você é Israel. O que isso significa? Agora você é um homem perdoado para perdoar. Antigamente você era apenas um homem. Antigamente você era apenas uma mulher. Agora você é filho de Deus, foi perdoado por Jesus. E por que é que você foi perdoado por Jesus? Para perdoar. Uma das maiores virtudes da igreja. Aleluia. Infelizmente a igreja, ou parte da igreja hoje está se preocupando com coisas. É bom ter coisas. Quem não quer ter o carro? Quem não quer ter a boa casa? Quem não quer ter as coisas? É bom. Mas a maior virtude é um coração limpo, liberado, tranquilo. Porque mesmo que você esteja numa choupana, a presença de Deus está ali com você. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Maurício, por favor, querido. Aleluia. Às vezes, a falta de perdão se dá em nós, porque quando alguém comete algum dano contra a gente, alguma atrocidade contra a gente, abre-se uma ferida em nós, na alma, e às vezes, queridos, ao longo do caminho, enquanto nós vamos caminhando com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, esta palavra vai nos limpando. A Bíblia diz: vós já estáis limpos por conta da palavra. E à medida em que nós vamos sendo limpos, cicatrizes vão se formando. As cicatrizes, meus irmãos, não é para você ficar lembrando de alguém que cometera um dano contra você. A cicatriz fica em você para você lembrar que já foi curado. Você está aí comigo? A cicatriz fica em você para você lembrar que você já foi perdoado. A Bíblia diz que por ser muito amado, é perdoado. Então por que eu fui perdoado, irmão Roberto? Porque Deus me ama. Então se Deus me ama e eu fui perdoado, por que é que eu insisto em manter uma posição de não liberar o perdão? Nesse domingo Deus quer te pegar aí. Ele quer arrancar isso dentro de você. Talvez alguém partiu e você não teve tempo de ir lá liberar perdão ou pedir perdão. Você pode fazer isso para o seu Deus hoje. Isso não é motivo para você ficar preso no caminho. Não pode ser motivo. Eu sei que é difícil, que é luta, que é inquietação. Mas isso não pode ser motivo para você ficar paralisado no caminho. Você precisa avançar. Deus quer que você avance. Deus te salvou, Ele te perdoou porque Ele te ama. Ele te ama e te quer perto. Ele te ama e quer que você sinta-se abraçado, amado, cuidado, perdoado. Então nessa oportunidade, se você quiser e puder, feche os teus olhos. É possível que, enquanto a palavra estava sendo liberada, em sua memória veio uma série de situações. Pessoas que te feriram, pessoas que te magoaram. Mas nesse domingo Deus quer te liberar. Neste domingo Deus quer te curar. Ah, pastor, eu não consigo. Eu não sinto de perdoar. Efésios no capítulo 3, o versículo 42 diz que nós precisamos perdoar porque é um mandamento. Não é um sentimento, não, irmão. É um mandamento.
Aleluia. E por ser um mandamento, eu tenho duas opções. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. E eu sei que você, como igreja de Cristo, você quer obedecer. Você quer obedecer. E obedecendo, você pode aí, como Jacó, brigar, lutar com Deus. Você pode aí falar: Deus, me ajuda nisso, não é fácil não. Ser comigo nisto, Deus, não é fácil não. Me ajuda nisto, Deus, eu preciso. A Bíblia diz que Jacó ficou uma noite inteira lutando com Deus, brigando com Deus, até que fosse abençoado. Então, fale com o Senhor aí, mantenha-se de olhos fechados. Quando nós pedimos para você fechar os seus olhos, não é simplesmente para que você tenha o ato, não. É para que você se concentre, é para que você olhe para dentro, é para que você olhe para você. Não fique esperando o Esaú vir ao seu encontro. Seja você o Israel que entendeu o Evangelho e entendeu que como igreja precisa liberar o perdão de Deus. Aleluia.